Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou responder as perguntas da semana, sessão de número 182. 5 perguntas bem interessantes, né? Que a gente responde aqui rapidamente, devido ao tempo. Tá? O vídeo tá curto, se vocês puderem assistir até o final, tá bem bacana, tá certo? Bom, a primeira pergunta muito interessante sobre o tomate. O Giglio, tá? Ele me pergunta qual a diferença entre tomate cereja e tomate comum, né? Os dois são tomates, tá? Em termos de nutrientes, não muda muito. É lógico que o sabor pode mudar, principalmente da doçura ou não, tá? As tomates cerejas hoje, lançados mais recentemente, elas são muito doces, tá? Dificilmente um tomate normal ela atinge, tá? Esse teor Brix que a gente fala, que é o teor, digamos assim, do açúcar do tomate, tá? Mas são os dois tomates, são duas variedades de tomate. Uma conhecida como cereja, porque são tomates pequenos, e outras são tomates mais, digamos assim, tomates de mesa, tá certo? Obviamente isso vai modificar todo tipo de cultivo, tá? Eu falo muito do substrato nos tomates, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir depois. Bom, dificuldades e facilidades vai ser diferente, digamos assim, para cada variedade do tomate, tá certo? E eu irei fazer outros vídeos sobre o tomate, tá certo? Se você puder acompanhar a gente no canal, se inscrevendo, né? Seria bem interessante, tá certo? Obrigado pela pergunta. A segunda pergunta, encaminhada pela Tamis, né? Ela é de Goiás. Ela me pergunta por que o crisântemo que ela sempre compra acaba morrendo, tá? É uma pergunta muito comum, tá? E realmente isso acontece, tá? Mas, olha só o que eu vou dizer aqui. Crisântemo é praticamente uma planta perene, tá? E por que morre, né? Porque normalmente quando ela está na fase do florescimento, você pode notar isso, né? Que no seu vaso você vai encontrar de 5 até 7 mudas, tá? No mesmo vaso. Então elas estão, digamos assim, numa situação de apertamento, tá? Então você precisa, tá? Trocar, na verdade, o ideal seria trocar o vaso, né? As plantas do vaso para um vaso maior, tá? Eu já fiz isso em várias ocasiões e as plantas duraram por anos, vou dizer para você, tá certo? Então, talvez seja isso, tá? Talvez seja isso. Pode ser que a planta já esteja no chamado senescência, né? Que elas já estão numa, digamos assim, uma fase mais avançada em que você não consegue a recuperação, tá? Mas antes das flores murcharem, você tem que cortar as flores, né? E fazer esse replante. Você vai conseguir recuperar essas plantas, tá certo? A terceira pergunta é encaminhada pela Selena. Selena é de Santa Catarina, né? Obrigado pessoal de Santa Catarina, né, que tem assistido bastante os vídeos da gente, tá? Ela me pergunta por que o cultivo de rosa é tão difícil, né? Boa pergunta, Selena. Olha, realmente não é uma planta tão fácil de se cultivar como outra qualquer, tá? Então, mas eu dou algumas dicas, tá? Eu falo muito de problema, principalmente de substrato, adubação, vaso,
ambiente de crescimento, alguns tipos de doença. Eu vou deixar algumas aqui no izinho. Se você puder assistir, seria bem interessante, ok? Mas, assim, rapidamente aqui dizendo, né? O caso de rosa, no caso de plantas ornamentais, e principalmente o caso de rosa, né? Não existe um melhoramento, né? Empresas que trabalhem para melhorar a planta na sua resistência, aumentar a resistência. Não tem isso, não existe isso. Tá? Diferente de tomate, diferente de... outro dia eu comentei com alguns alunos sobre o quiabo, né? Tem algumas doenças que rapidamente exterminam essas plantas, né? Então, existem variedades, né? Sementes que já têm a resistência a esse tipo de doenças, tá entendendo? No caso de tomate, assim, pimentão e assim, muitas outras hortaliças, né? No caso da rosa, não. Tá? Elas são enxertadas, normalmente tanto o porta-enxerto como o enxerto, elas são, na verdade, já são suscetíveis a várias doenças, tá certo? Se você puder assistir esse vídeo, senão a gente vai ficar falando horas e horas sobre isso aqui, tá certo? A gente agradece. Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Há pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. A quarta pergunta, né, sobre orquídea Denfal. Tá? Ela me pergunta se a orquídea Denfal, é normal que a orquídea Denfal floresça 2 vezes, né? Bom, eu não sei se você assistiu o vídeo que eu postei recentemente, que eu falo sobre isso, né? Eu fiz alguns trabalhos com a orquídea Denfal enquanto foi possível, né? Porque furtaram mais de 80 Denfal, tá, do nosso orquidário, tá? No tempo que a gente conseguiu trabalhar, que foi 1 ano e meio, né? A gente conseguiu com que as Denfais, né? Os Denfals, elas produzissem de 3 até 4 florações em 1 ano, tá? Obviamente que eu não tenho esses dados porque eu precisaria fazer uma repetição de 3, 4 anos consecutivos, né? E infelizmente sumiram, né? Escafederam-se todas essas orquídeas. Mas enfim, tá? Você pode sim, você consegue sim a floração do Denfal, tá? A única coisa que você tem que trabalhar direitinho na rega e principalmente, tá, a adubação. Aí eu falo sobre a rega e a adubação, que são os itens principais, né? Tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante. A quinta pergunta encaminhada pela Sofia, tá? É uma pergunta muito legal, tá? Ela me pergunta se seria interessante, né, aulas sobre cultivo de plantas para a criançada, né? Olha, eu acho importante sim, eu acho importante sim. Por quê? Porque cada vez mais, né, a gente está tendo uma distância das crianças, principalmente as crianças das cidades, com relação ao campo, né, com a natureza, tá certo? Então, o fato de você colocar a criança plantando uma semente, né, fazendo o transplante, eu acho muito interessante isso, eu acho muito interessante isso. Mesmo porque a gente não sabe o dia do amanhã, né? Tá? A gente hoje tem comida indo para o supermercado, a gente compra, né? Como é que vai ser o amanhã, né? Ninguém sabe, tá? Então, eu sempre falo aqui em alguns vídeos, né, sobre você sempre ter semente em casa, principalmente semente de alimentos, né? Conservado na geladeira, tá certo? Eu tenho vários vídeos que eu falo isso, tá? Eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir, eu acho que pode te ajudar, tá certo? Bom, vocês viram 5 perguntas bem legais, né? Bem interessantes, que eu respondo aqui num vídeo curto, tá? Esse vídeo é semanal, tá? Que a gente responde, eu tenho mais de 700 perguntas, tá?
acumuladas, tá? Então a gente vai publicando, algumas a gente consegue juntar 2, 3 perguntas em uma só e a gente está respondendo aqui, tá certo? Eu não sei quando que eu vou conseguir regularizar tamanha demora, tá? Peço desculpas para vocês, mas eu tô fazendo um monte de shorts também, tá? Se vocês puderem assistir os shorts também, deixa o joinha lá também, ok? Ajuda bastante a gente, ok? Se vocês gostaram do vídeo, o pessoal que está entrando agora, gostou do vídeo, clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente, tá? Inscreva-se no canal. A gente está perdendo inscritos aqui no nosso canal, tá? O canal já tem 4 anos praticamente, mas a gente está perdendo inscritos. Quer dizer, uma hora a gente vai estar sem inscritos, né? E o canal vai se acabar, tá certo? Então conto com vocês. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser. Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá? O nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.